Lucas capítulo 13, uma passagem importantíssima das Escrituras. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 13, verso 23 em diante. E vai dizer assim: eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, aonde você estiver, na sua casa, no seu lar, na sua residência, em nome de Jesus, a parar um pouco para ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aonde você estiver, que Deus venha operando sobre a tua vida, operando salvação, transformação, restauração. E vai dizer assim, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas: e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. E ele respondeu: lutem, se esforcem por entrar pela porta estreita. Porque eu digo a vocês que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e vocês começarem a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, disser a vocês: não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele responderá a vocês: diga a vocês que não sei de onde vocês são. Apartem-se de mim todos vocês que praticam a maldade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês lançados fora. Vou reler o texto. Eu quero pedir a você nessa tarde, aonde você estiver, louvado seja o nome do Senhor, agradecendo sempre as pessoas que param para nos ouvir, louvado seja o nome do Senhor, dando graças a Deus por isso. Vou reler Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, verso 23, e a palavra de Deus vai dizer: e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. E ele respondeu: se esforcem por entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e vocês começarem a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, disseram a vocês: não sei de onde vocês são. Então vocês começarão a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele responderá a vocês dizendo: diga a vocês que não sei de onde vocês são. Apartem-se de mim todos vocês, os que praticam a maldade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês lançados fora. Olha que passagem, louvado seja o nome do Senhor, de enorme, gigantesca importância. Essa é mais uma passagem, mais um trecho das palavras do Senhor Jesus, um alerta fortíssimo, né, para as pessoas que ouvem este evangelho, um alerta a respeito de uma oportunidade que não se dará uma segunda vez. Já é de se saber, e já é para nós termos colocado isso em mente, que a vida é só uma. Se a vida é só uma, a passagem nesta vida é apenas uma. Se a vida é só uma, você só vai passar aqui uma vez. Embora
muitas filosofias, muitas linhas de teoria orientais, também ocidentais, digam que haverá uma reencarnação ou que teremos uma segunda oportunidade. Outras linhas de pensamento dizem que depois dessa vida ainda haverá uma chance no purgatório. Mas Jesus, ele não vai falar isso. Jesus, em momento algum, ele vai falar sobre isso. Eu convido você a ler e a meditar e examinar as Escrituras. E eu garanto a você que desde a primeira página do Antigo Testamento, a última página do Novo, eu garanto a você que em todas as paráfrases, em todos os textos, em todo o contexto da Escritura Sagrada, não há um só verso, não há uma só frase que deixe aberta a uma ideia de purgatório ou de uma reencarnação. A vida é só uma e nós já deveríamos ter isso em mente, saber que só temos uma vida. A palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus, numa carta escrita, louvado seja Deus por um homem, a qual as Escrituras não descrevem, mas um livro importantíssimo da palavra de Deus. Hebreus 9, verso 27, a palavra vai dizer que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo-se depois disso o juízo. Vou repetir o que diz a palavra de Deus. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo-se depois disso o juízo. Não se vive duas vezes. Não se passa nessa vida duas vezes. Temos uma única passagem nesta vida. Só vamos viver uma única vez. E louvado seja o nome do Senhor, eu estava pregando semana passada que esta única vez que passamos nessa vida tem que ser bem vivida. Segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, lá na segunda carta do apóstolo São Paulo, no capítulo 5, segunda carta de Coríntios, a carta do apóstolo São Paulo, capítulo 5, verso, louvado seja o nome do Senhor, 7 e 8, não me foge a memória. Bendito seja Deus. A palavra de Deus vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que aqueles que vivem, aliás, versículo 14 e 15, que aqueles que vivem, não vivam para si, mas que vivam por aquele que por eles morreu e voltou de volta, aliás, e ressuscitou dos mortos. E vivendo assim, possamos viver para Deus de verdade. Temos uma única vida, uma única passagem. É lógico, temos família, temos trabalho e também temos o nosso momento de descontração. Temos aquele momento em que devemos aproveitar a família e aproveitar os amigos. É lógico que temos esses dias e esses dias são necessários. Não há uma vida boa sem ela ser bem aproveitada com amigos e familiares. Mas acima de qualquer coisa é tomar aquele conselho de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 33. O Senhor Jesus, ele vai dizer assim na palavra dele: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso falando ele a respeito do que está no contexto dos versos 25 a 32. Louvado seja Deus, sobre comer, beber e vestir. Sim, preciso viver. Tenho que me manter, sim. Eu tenho amigos, eu tenho famílias, eu tenho trabalho, eu tenho meus negócios. Mas entenda bem, no meio de tudo isso, Deus tem que ocupar um lugar prioritário nas nossas vidas. Eu tenho que ter tempo para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que dispor tempo para ouvir a palavra do Evangelho. Entenda uma coisa, existem várias linhas de raciocínio, pensamento, teorias, teologia, mas eu vou lhe dizer uma coisa, uma só importa, é aquela que Jesus prega. Ei, o que eu estou dizendo para você nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, é que nos 4 evangelhos, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, nós temos ali as palavras do Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Senhor e Salvador. Senhor, por quê? Porque quando a pessoa, ela se deixa ser governada e deixa ser os seus membros e seus desejos reinados por aquele que vive no mais alto dos céus, ele passa a ser Senhor. Salvador, por quê? Porque ele quem morreu na cruz, e só ele. Não existe nos anais da história, não existe em nenhuma publicação, texto, livro, contexto, em que alguém morreu numa cruz. Louvado seja o nome do Senhor, ao qual nós sabemos que era e é Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele desce dos céus e em um ato de salvação e de resgate, eu sei, 2000 anos se passaram, a maioria das pessoas nem sabem o porquê Jesus morreu naquela cruz, mas eu quero aqui refrescar a sua memória, se você não sabe ou se você sabe. Se você não sabe, eu quero lhe falar sobre isso. O mundo de 2000 anos atrás estava condenado. Se você procurar nos anais da história, como já vivia a população daquela época, 2000 anos atrás, quando Jesus veio a primeira vez, naquela época o povo já vivia perdido, desviado, afastado, vivia uma vida longe da lei de Deus e dos mandamentos divinos. A humanidade naquela época de 2000 anos atrás estava fadada à condenação e ao juízo. Segundo a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus já, louvado seja o nome do Senhor, deixado tudo pronto. Porque, irmão, entenda uma coisa, eu vou lhe explicar bem. Para você entender do porquê Deus muitas vezes se ira com o homem, e isso se chama justiça, você precisa entender do seu ângulo. Você precisa entender do seu ponto de vista. Eu entendo muito bem a justiça de Deus através da minha sede de justiça. É quando você senta de frente a uma televisão e sai aquela miserável notícia em que um pai de família abusou do seu próprio filho, ainda matou, esquartejou e jogou no saco de lixo. É aquela mãe que mata um filho sufocado, um recém-nascido, e joga na lata do lixo. Eu sei, dá repulsa. Dá uma repulsa tão forte que você olha naquele momento aquela notícia daquela atrocidade e diz assim: uma pessoa dessa merecia morrer, uma pessoa dessa merecia ser condenado sem chance de ter fiança. Eu sei muito bem que a gente fica com aquela repulsa, a gente sente aquele sentimento ruim, amargoso, quando a gente vê um pai de família clamando no meio da rua, com uma camiseta, a foto de sua filha, de seu filho novo, de um futuro pela frente. E a gente vê o pai e uma mãe gritando, clamando justiça contra a impunidade. A gente fica com aquele ranço dentro da gente, porque a gente sabe que é difícil perder um filho, que é difícil a gente criar um filho com todo carinho e vir um desconhecido de fora e levar e arrancar a vida do nosso filho. Só quem já passou por uma coisa dessa sabe o ranço que dá. É isso mesmo que Deus sente do céu quando vê a impunidade do homem. É nessa ótica, é nessa base aí, louvado seja o nome do Senhor, que eu quero lhe levar a entender o que Deus sente quando olha a impunidade e a injustiça dos homens da terra. Pensa aí, eu e você somos pecadores. Quem somos eu e você? Não somos melhores do que ninguém. Tanto eu quanto você, nós somos pecadores. Somos devedores em todos os ângulos. Mas Deus é santo. Se eu e você pecadores sentimos repulsa, ranço quando a gente vê uma pessoa perdendo a vida de forma impune e injusta, imagina o que Deus será do céu. É isso mesmo, há 2000 anos a terra estava fadada a ter a extinção por causa do quê? Porque o homem é mau. O homem, a palavra de Deus chega a dizer, lá em Gênesis capítulo 8, verso 21, a palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor, que a imaginação do homem é ruim.
A imaginação do homem, a maldade do homem já vem desde sua infância. Deus olha do céu e vê a humanidade corrompida, largada a uma vida torta, vivendo do jeito que quer e que gosta. Alguém está clamando por justiça e dizendo, será que Deus não vai fazer nada? Ele ia fazer há 2000 anos atrás. Mas ao invés disso, ele troca aquele sentimento e ele vai enviar Cristo. Ao invés de colocar extinção à humanidade, ele envia Jesus para quê? Para nos dar mais uma oportunidade. Essa oportunidade já tem se prolongado por 2025 anos. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele desce da glória, nasce de uma santa concepção pelo Espírito Santo, no ventre de Maria. Quando ele nasce, ele vive 33 anos, uma vida santa, pura e plena, para se apresentar a Deus como um verdadeiro sacrifício. O que Jesus faz na cruz é receber o juízo de Deus, que estava para ser lançado sobre a humanidade daquela época. Ele recebe todo o juízo de Deus sobre a própria vida. Ele toma o meu e o teu lugar. Por isso 2025 anos se passaram e ainda estamos aqui, e dê graças a Deus porque foi pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas ele está voltando. E eu quero voltar ao texto, porque a palavra de Deus diz que desta vez ele virá. Da primeira vez ele veio como um cordeiro, como um cordeiro manso. Dessa vez ele virá como um leão. A palavra de Deus diz que ele é o leão da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Da primeira vez ele veio para nos abrir a porta da graça e nos dar essa santa oportunidade. Ele recebe todo o juízo de Deus, morre naquela cruz, leva os pecados da humanidade, lhe dando mais uma oportunidade. Olha, já são 2025 anos essa oportunidade. Cada ser humano que ouviu no meio desses 2000 anos, esta pregação que eu estou trazendo aqui, eu estou apenas replicando aquilo que está nas Escrituras. Cada ser humano que ouviu ou que ouve tem a oportunidade de abraçar pela fé a salvação dada mediante a morte de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a mensagem que desde o princípio tem se pregado, desde 2000 anos atrás. Insistimos, não só aqui como em diversos lugares. Eu pessoalmente, a minha ideia é apenas replicar o que Jesus mandou falar. E essa oportunidade está aberta. Mas só passamos dessa vida uma só vez. Uma. Partiu dessa vida é juízo. A pergunta que é feita agora a Jesus, e eu já encerro. Senhor, são muitos os que se salvam? Aí Jesus vai dizer, se esforcem. Se Jesus está dizendo, se esforcem, eu não posso apenas cruzar meu braço, viver minha vidinha do jeito que eu quero, achar não, Deus salva todos. Não, todos que querem, todos que se esforçam. E ele não está dizendo simplesmente para fazer o bem. Ele está dizendo, se esforcem por entrar pela porta estreita. Quem é a porta? João capítulo 10, verso 9. Jesus disse, eu sou a porta. Se esforcem. Se esforcem. Se esforcem. Entrar pela porta estreita. Saber que só Cristo é essa porta. E por meio
dele e do seu evangelho, como disse ele, lá no evangelho de Marcos 8:38. Ele vai dizer aqui: e aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, eu me envergonharei dele diante de meu Pai e seus santos anjos. Aquele que se envergonhar de mim, disse Jesus, e das palavras dele. Ele vai dizer ainda no evangelho de Marcos 8, o verso de número 35, ele diz: pois aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, meu Deus, o evangelho, de acordo com o apóstolo São Paulo, na sua carta à igreja de Roma, Romanos capítulo 1, verso 16, ele vai dizer: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você lê a palavra de Deus, quando você procura conhecer, entenda bem, quem vai para a palavra de Deus e procura conhecer, não é para se tornar perfeito, é para achar o pecador que não havia achado dentro de si. A gente vive no mundo, e segundo a nossa concepção, a gente é bom, a gente é honesto, a gente é trabalhador. E tudo isso é o ser humano colocando a sua justiça acima da justiça de Cristo. Porque de acordo com a justiça de Deus, Cristo se fez justiça por nós, para que através da justiça dele, naquela morte na cruz, diante de Deus fôssemos justificados, e assim nós pudéssemos olhar e perceber o seguinte: ele foi santo, eu sou pecador, e só posso ser salvo pela santidade dele. Olha o que o evangelho faz. O que está acontecendo, meu amigo, você que está aqui nessa tarde, estou já encerrando. As pessoas estão indo hoje a uma igreja, e vão à igreja e terminam termina invadindo o coração delas aquele sentimento de que elas são mais santas. O que me dá a entender que elas não estão encontrando o evangelho lá dentro. Porque quando a gente começa a ler e a meditar no evangelho, a gente começa a descobrir o pecador que a gente é. A ficha começa a cair. A gente entende do porquê havia e há a necessidade de um Salvador. A gente entende que somente por meio do evangelho caem as escamas dos nossos olhos, os nossos ouvidos são destapados e nós começamos a entender o porquê que Jesus Cristo teve que morrer na cruz, o porquê que ele satisfez a justiça de Deus na cruz e o porquê que só nele encontramos salvação e redenção para as nossas almas. O porquê de que só nele nós encontramos a razão e a verdadeira porta para o céu. É só em Cristo. É só em Cristo. Eu não tinha como eu chegar aqui e falar de você, igreja A, igreja B. Ah, não, porque a minha igreja é a igreja certa. Deus que me guarde e me proteja. Porque quando você lê o evangelho, você descobre que só em Cristo, só em Jesus, mais ninguém. A palavra de Deus diz isso. Atos capítulo 4, verso 12. Quinto livro do Novo Testamento. O livro que foi escrito para deixar para as próximas gerações as ações do Espírito de Deus através dos apóstolos. E neste livro, no capítulo 4, verso 12, ele vai dizer assim: porque debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens que importa que devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Meu Deus. Vou repetir de novo. Porque debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens, em toda a humanidade, que importa que sejamos salvos,
senão pelo nome de Jesus Cristo. Ele quem morreu na cruz. Ele quem satisfez a justiça. A minha, a tua justiça é pó. Mas a justiça de Cristo na cruz, ela vai cumprir as nossas injustiças. Vai cumprir os nossos pecados. Nos purificar. Primeira epístola do apóstolo São João. Capítulo 1. O verso de número 7 diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Oh glória! É através dele que nós encontramos a redenção para as nossas vidas. E você pode estar perguntando o que eu preciso fazer, o que está escrito na palavra. Evangelho do apóstolo São João, capítulo de número 1, verso 12, vai dizer: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos que creem em seu nome. Na carta do apóstolo São Paulo, à igreja de Roma, Romanos, capítulo de número 10, verso 9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Vai chegar um belo dia que as pessoas vão procurar uma oportunidade e não terão. Jesus vai dizer que vai chegar um momento que a porta vai se fechar. E não abrirá mais. A porta vai se fechar. As oportunidades para quem ouve este evangelho vão ser cessadas. Vão acabar. Cuide enquanto é tempo. Buscar enquanto é tempo. Cuide. Pode achar. No texto que nós lemos, perguntam a ele: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele vai dizer: lutem por entrar pela porta estreita, porque muitos irão procurar entrar e não poderão. Vai ser tarde. Eu quero chegar nesse Vai ser tarde. Me arrastando, gente. No verso 25 vai dizer: quando o pai de família se levantar e fechar a porta, vocês estarão de fora, clamando e gritando: deixa-nos entrar. Ele vai gritar lá de dentro: não conheço a vocês. Apartem-se de mim todos vocês que praticam a maldade. Então vocês dirão: o Senhor pregou nas nossas ruas. Será que o evangelho não tem chegado? Será que o que a gente está pregando aqui, você já parou um minuto para abrir sua Bíblia aí na sua casa? Você tem aquela pequena versão do Novo Testamento, Salmos e Provérbios? Você tem uma Bíblia aí, seja de qualquer edição, qualquer editora Paulus, Canção Nova, não importa, é Bíblia. Você já parou para abrir os textos que eu tenho citado aqui? Eu não tenho falado de outra coisa. Será que esta palavra verdadeiramente não está sendo pregada nas nossas ruas? E Jesus vai dizer assim, ó. Eu quero cantar uma canção antes de terminar. Não vai. Olha aí o que ele vai dizer, ó. Na televisão está passando. Lucas 13, 25. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começarem a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E respondendo ele, disser a vocês: não sei de onde vocês são. Então vocês começarão a dizer: temos comido e bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. E tu tens ensinado nas nossas ruas. As palavras que eu tenho pregado aqui é de quem? De Jesus. Não são minhas. Tu tens ensinado nas nossas ruas. Meu Deus. É isso que muitos vão dizer naqueles dias. Naquele dia. E ele dirá assim: e ele responderá a vocês dizendo: diga a vocês que não sei de onde vocês são. Apartem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade.
Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, os pais da fé, e todos os profetas no reino de Deus, e vocês lançados fora. Temos uma única oportunidade. Como estamos vivendo, para quem estamos vivendo, é para Deus ou para nós. Eu não estou dizendo a você que você tem que deixar de trabalhar. Não estou dizendo a você que você tem que deixar o convívio da família com amigos. Eu estou dizendo a você que priorize. Vá aprender mais esse evangelho. Quem sou eu, lógico. Quem sou eu, né? Quem sou eu para querer, de alguma coisa, de alguma forma, forçar ou ditar o que você deve fazer? Isso é um conselho, uma orientação. Amém. Não minha, mas da palavra de Deus. Busque enquanto é tempo. Corra atrás da salvação de sua alma. Corra atrás do prejuízo enquanto é tempo. A gente passa a maior parte da nossa vida vivendo pra gente, pra família e pra amigos. Isaías. O quanto do evangelho a gente procura ouvir no nosso dia a dia? O quanto? Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz todo dia. A gente quer estar com Deus dia sim, dia não, meu Deus. Toma a sua cruz e siga-me. Que Deus tenha misericórdia de nossas almas e nos ajude. Desperte, querido. Eu venho só para trazer para você, passar a palavra de despertamento. Desperte enquanto é cedo. Em nome de Jesus, onde você estiver, desperta. Acorde. Você está dormindo. Jesus quer compromisso contigo e você está correndo de ter compromisso com a palavra dele. É verdade, pastor. Jesus está querendo uma vida contigo e você está querendo viver só a sua vida. É lógico, você é dono dela. Ninguém pode te impedir disso, ninguém tem nada a ver com tua vida. Mas fica a orientação. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Pensa na tua salvação, pensa na tua eternidade com Deus. Jesus voltou dos mortos para dizer que ainda há vida depois dessa vida. Mas a próxima vida é conquistada ainda nessa vida e nós só vivemos uma vez. E não podemos viver para nós mesmos. Meu Deus. Eu estou querendo encerrar, mas... 2 Coríntios, deixa eu ler o texto bem a fundo. 2 Coríntios 5,14. Olha aí, ó. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vou reler e eu encerro. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas a gente vive a maior parte da nossa vida para nós mesmos, para a família, para amigos. Deus tem a mínima prioridade na nossa vida. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou.